Evangelho segundo o relato de João, capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 16. João 5, do 1 ao 16. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomou o seu leito e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Até aí, vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos ilumine, que Ele nos dê iluminação para que nós possamos compreender a sua santa palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, de estarmos todos reunidos nesse local, Senhor, nessa assembleia solene, para cultuar o seu santo nome. Eu te agradeço pela vida de todos os irmãos, de cada irmão que está aqui hoje reunido para ouvir a sua santa palavra, e na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te suplico, ó Senhor, que o Senhor nos ilumine essa noite, de maneira que nós possamos compreender a sua palavra. Por favor, ó Deus, nos ilumine, nos dê sabedoria, nos abre os horizontes, Senhor, destampa os nossos ouvidos e destampa os nossos olhos para que nós possamos ver e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Por favor, Senhor, nos ilumine para que nós possamos ouvir e compreender a sua santa palavra. Enquanto a mim, como pregador, eu te rogo, ó Deus, eu te suplico, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me encha mais uma vez, Senhor, para que eu possa anunciar a sua santa palavra, porque eu creio não em mim, Senhor, não que eu tenha alguma virtude ou algum mérito diante de Ti, mas eu creio no testemunho que as Escrituras nos dá, Senhor, essa é a minha esperança de que, assim como o Senhor fizera com os apóstolos, com os santos naquela época, apesar deles não serem ninguém para poderem anunciar a sua santa palavra, o seu santo evangelho, eu creio que o Senhor pode fazer dessa maneira comigo, apesar de eu não ser nada, Senhor. E é nessa esperança que eu clamo a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus, me encha, Deus, para que eu possa anunciar a sua palavra de forma simples, para que todos possam compreender os seus ensinamentos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos ao Evangelho de João. Como nós vimos, nós já vemos algum tempo estudando o Evangelho de João, estamos aprendendo muito aí acerca da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho, ele foca em mostrar Cristo como sendo verdadeiramente Deus. Cristo, ele é Deus. Nesse Evangelho, João ele cita 7 sinais, 7 milagres que Jesus realizou e que demonstrava que Jesus era o Cristo, que testificava que Jesus é o Cristo. Os sinais, eles mostram, eles testificam que Jesus é o Messias. Aqueles sinais esses sinais que foram escritos aqui por João, testificavam que Jesus era o Messias. Nós já estudamos 2 desses sinais, Há algum tempo atrás nós estudamos sobre o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, que foi em Caná da Galileia,
onde que Jesus transformou a água em vinho, né, numa festa de casamento. O vinho estava acabando e havia muita festa pela frente ainda, e Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Jesus faz esse milagre, esse primeiro milagre. O segundo milagre, o segundo sinal que nós vimos também foi em Caná da Galileia. Jesus estava voltando, né? Nós vimos depois da sua passagem por Samaria, da sua conversa com a mulher samaritana, do seu testemunho aos samaritanos, da boa aceitação dos samaritanos ao evangelho, do samaritano aceitar Jesus como sendo Cristo. Jesus, ele volta para Caná da Galileia, ele volta para Galileia e quando ele está voltando, vem um oficial do rei Herodes, um homem da alta patente, e suplica que ele cura o seu filho, o seu servo. E nós vemos que Jesus cura esse menino apenas com a sua palavra, né? Jesus dá a sua palavra de ordem e o menino ele é curado imediatamente. Hoje nós veremos o terceiro sinal de Jesus, que é a cura do paralítico de Betesda. É um texto que todo mundo conhece, é o paralítico do tanque de Betesda. Então esse é o terceiro sinal que Jesus que João vai citar aqui, de que Jesus realizou, que demonstra que ele é o Messias. Nesse texto nós vemos a graça, aqui nós vemos a demonstração de graça e a misericórdia do Senhor Jesus em ir até aquele enfermo, né, que há muito tempo estava ali sem qualquer esperança. Aquele homem ele estava desalentado, né? Ele não tinha nenhuma esperança de cura, porque ele era um enfermo, e a palavra para se referir era o ressequido nele, ele não conseguia andar, ele não conseguia se levantar, e como ele mesmo diz, não havia ninguém para levar ele no tanque, né? Para que ele pudesse ser curado. Então as esperanças desse homem eram zero. Nós imaginamos a situação desse homem, né, sem qualquer esperança de cura, né, esperando a morte chegar ali, entrevado ali, aleijado na beira do tanque. Mas nós vemos aqui que Jesus demonstra a graça, porque nós vemos que esse homem ele não tinha qualquer mérito para que Jesus no meio da multidão escolhesse ele. Muito pelo contrário, Jesus diz, agora que você já está cuidado, não peque mais. Ou seja, ele estava naquela situação provavelmente pelos seus pecados da juventude, os pecados que ele cometera, né? Então o levou a uma situação daquela. E Jesus diz, não peques para que não suceda coisa pior. E nós vemos a misericórdia, né? Que Jesus vai e dá a cura para aquele homem, que nós veremos agora, que aquele homem não tinha fé alguma, né? Aquele homem não demonstrou fé, ele não conhecia Jesus antes de ser curado, e também não conheceu Jesus depois de ser curado. Esse homem não expressa fé alguma, não expressa gratidão alguma por esse milagre. Então nós vemos aí alguns pontos importantes, né, nesse texto. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos a ida de Jesus a Jerusalém. Ele está voltando para Jerusalém e ele vai até esse tanque chamado Betesda. O tanque de Betesda ele era conhecido também como Casa de Misericórdia. Era onde os enfermos, né, onde que as pessoas que tinham doença ficavam ali esperando a cura, né? Era um hospital, por assim dizer, onde que as pessoas ficavam ali esperando a cura. Diz aí, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém, que nós vemos que Jesus havia descido para a Judéia, passado por Samaria, descido para a Galileia, descido para a Galileia, e agora ele estava de novo subindo para a Judéia, para Jerusalém, nessa festa. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então Jesus sobe e aqui nós vemos essa demonstração de graça. Jesus vai até esse tanque, Jesus vai até esse local, Jesus vai até esse local onde que havia esse tanque. Né? Ele ficava junto à porta das ovelhas, onde que as ovelhas chegavam para o sacrifício, e o texto nos diz que havia uma multidão de enfermos lá. Ou seja, havia muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitas pessoas que precisavam de uma cura nesse local. Diz aí no verso 13, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então, ou seja, nesse tanque havia muitas pessoas que estavam ali em busca, né, da sua cura, em busca de um alívio do sofrimento.
Por que eles estavam ali? Por que essa multidão de enfermos, coxos e paralíticos estava ali nesse tanque? O texto nos diz que eles estavam esperando, verso 4, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, eles estavam ali esperando mover da água para que fosse curado das suas enfermidades. E o texto acrescenta que havia um homem especial ali, né? Verso 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então, havia ali um homem que tinha muito tempo que ele estava, quase 4 décadas, né? Quase 4 décadas que esse homem estava ali enfermo. 40 anos, praticamente 40 anos que ele estava enfermo ali. E Jesus vai até ele, né? Jesus vai até ele demonstrando a sua misericórdia, demonstrando a sua graça. A graça que é realmente graça, né? A graça imerecida, a graça maravilhosa, a abundante graça. Porque esse homem não tinha justiça alguma, justiça sequer que levasse Jesus até ele. Mas no meio daquela multidão, Jesus escolhe esse homem que estava há 38 anos e vai até ele. Do verso 8 ao do verso 6 ao verso 7, os versos 6 e 7, nós vemos a ida de Jesus a esse enfermo ainda. Diz aí o verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus sabia. Aqui Jesus sabia, nós vemos que Jesus era onisciente, né? Jesus era o próprio Deus. Então Jesus sabia da situação daquele homem. Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Enfermo, naquelas condições. Jesus sabia muito bem e por isso Jesus vai até ele. Jesus chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Mas nós vemos que a resposta do homem não é uma resposta direta. Ele poderia pular, né, saltar, como se ele pudesse, né? Ele podia expressar uma grande alegria e dizer: eu quero ser curado. Mas ele dá uma desculpa, ele apresenta um argumento. Senhor, ele diz aí, ele apresenta o argumento. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então nós vemos aqui que esse homem ele não tinha qualquer conhecimento de Jesus. Ele não conhecia quem era Jesus, ele não sabia de Jesus. Parece que as notícias ainda não haviam chegado ali no tanque de Betesda. Não é o tanque de Siloé, aqui é o tanque de Betesda. As notícias ainda não haviam chegado ali de que havia um profeta em Jerusalém que estava curando, né, todas as pessoas. E eles ainda continuavam esperando aquela coisa pequena. Os enfermos estavam esperando o mover das águas, que era uma coisa pequena, enquanto que o doador da vida, né, o criador do ser humano, estava ali e eles não sabiam. E esse homem não tinha o conhecimento de Jesus. Verso 8 ao 3, Jesus ele cura esse paralítico. Diz aí: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dá a sua palavra de ordem, e esse homem, depois de 38 anos, ele recebe essa cura. Jesus diz: levanta, toma o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leite, leite era onde a pessoa deitava, né? Se deitava, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Essa cura foi num sábado. Nós vemos que Jesus ele sempre cura, né, no sábado, e nós vemos que essas curas que ele cura no sábado sempre suscita a indignação dos escribas, dos fariseus, das autoridades religiosas. Por quê? Suscita porque para eles era melhor guardar o sábado do que exercer qualquer tipo de misericórdia. Nós vemos que Jesus até questiona essa atitude deles, quando ele cura o homem da mão ressequida, ele cura a mulher que há 18 anos estava encurvada. Ele pergunta, né, qual que é melhor, guardar o sábado ou fazer misericórdia a um desses filhos de Abraão que há muito tempo está sendo oprimido? Eles ficavam calados, mas para eles o ritualístico era melhor. A aparência, né, guardar um sábado era superior a fazer qualquer ato sobrenatural, né? Nós vemos aqui que isso chega a ser uma coisa extraordinária, uma coisa que não tem cabimento uma coisa dessa.
Uma coisa dessa. Não é uma pessoa que está há 38 anos, quase 40 anos, há quase 40 anos, enfermo, paralítico, e ele é curado. Por que ele é curado no sábado? Os fariseus diziam que ele não deveria ser curado, né? Olha para você ver, parece uma coisa extraordinária, né? Até onde que eles iriam nesse ritualístico, nesse legalismo para guardar o sábado. Então, nós vemos aí que eles continuam implicando por essa cura ter sido no sábado. Dizem no verso 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. No sábado não era lícito fazer nada. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Ele diz que Jesus havia dito. Jesus curou e mandou andar. Perguntaram ele, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Verso 3, mas o que fora curado não sabia quem era, ele não conhecia Jesus, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele local, então ele não conhecia Jesus. Esse que foi curado não conhecia Jesus. Do verso 14 ao verso 16 nós vemos o encontro de Jesus com ele no templo. Jesus mais tarde vai se encontrar com ele no templo. Diz aí, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não pequeis mais para que não te suceda coisa pior. Então Jesus encontra com aquele homem e adverte, né? O teu pecado te deixou numa situação dessa, você foi liberto, você foi livre, você foi curado, não continua a pecar para não te suceder coisa pior. Jesus adverte. A reação do homem aí no verso 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, e os judeus perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então nós vemos aí que não há nenhuma expressão de gratidão, não há nenhuma expressão de fé na pessoa desse homem, né? Ele não expressa não expressa gratidão, não expressa fé, não expressa nada. Eu coloquei aqui, eu destaquei desse texto algumas lições práticas para que nós possamos ter um conhecimento e uma aplicação melhor às nossas vidas desse texto. A primeira coisa que nós observamos aqui é sobre a graça incondicional de Deus. A primeira lição que nós tiramos desse texto é a graça incondicional de Deus. O texto ele nos diz que havia uma multidão de enfermos naquele lugar. Havia uma multidão de enfermos. Porém, Jesus vai somente a esse homem. Por que Jesus vai somente a esse homem? Né? Nós não temos a resposta, nós sabemos que Jesus foi a ele. Né? Porque nós não sabemos. Nós vemos que esse homem não tinha méritos. Alguém poderia dizer, esse homem era um homem bom, um homem que fazia muitas coisas boas, um homem que fazia isso, que fazia aquilo, mas o texto nos diz ao contrário, que esse homem era um pecador, muito pecador, e que esses pecados colocaram ele naquela situação. Né? Então não era por causa de mérito que Jesus foi a esse homem, não era por causa de qualquer virtude que Jesus foi a esse homem, não era por causa de qualquer benevolência que esse homem havia feito que Jesus foi até ele. Isso nos lembra o quê? Isso nos lembra o que Jesus fez por nós também, a vinda de Jesus ante nós. Por que Jesus me salvou? Por que Jesus te salvou? Por que Jesus nos salvou? Havia algum mérito em nós? Não, é claro que não, nós éramos as pessoas mais pecadoras, nós éramos piores do que esses homens, nós éramos iracundos, raivosos, fofoqueiros, né? Nós éramos adúlteros, vivia na prostituição e etc e tal. Então, aqui nós vemos essa demonstração de graça, da mesma maneira que por graça Jesus salva aquele homem, da mesma maneira ele nos concede a sua graça. A salvação não é por mérito, a salvação não é por qualquer virtude que há da nossa parte. A salvação é meramente pela graça do Senhor Jesus. Aprove o Senhor conceder a sua graça. Aqui nós aprendemos essa lição extraordinária, né? Como que nós somos salvos. E quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça, quando nós entendemos que nós somos salvos pela graça de Jesus e não pelos nossos méritos, então nós descansamos. Nós descansamos no Senhor Jesus. Nós descansamos
no Senhor Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui é o tempo de espera desse homem. O texto diz que aquele homem ele estava há 38 anos ali esperando. Era muito tempo. E nós começamos a imaginar a situação desse homem, como que a alma desse homem estava. Imagina, nós muitas vezes quando nós estamos enfermos ou estamos passando por um momento difícil, que nós oramos a Deus e que a resposta de Deus demora a voltar, muitas vezes nós até desistimos ou entramos em desespero, porque Deus não está nos ouvindo, por que Deus não me responde? Muitas vezes nós oramos a Deus e a resposta tarda em vir. Imagina esse homem já estava há 38 anos, esse homem ele tinha o desejo de ser curado, ele orava a Deus, ele conhecia a Deus, ele sabia, ele era um judeu, ele sabia da lei de Deus, ele sabia que tinha um Deus que havia libertado eles do Egito. Porém, nós vemos aí que o tempo de Deus para responder, o tempo que Deus leva para curar esse homem é muito grande. Isso nos ensina o quê? Que não importa o tempo, né? O que importa é que o Senhor não se esquece. Não importa o tempo, o importante é que o Senhor ele sempre vai estar, o Senhor sempre vai fazer, o Senhor sempre vai responder, né, a nossa oração. Muitas vezes nós oramos e porque não temos resposta, nós desistimos de orar. Por quantas pessoas nós não já começamos a orar para que a pessoa se arrependesse, para que a pessoa cresça, para que a pessoa viesse à fé, mas porque a pessoa tarda em ser quebrantada, nós desistimos de orar por essas pessoas. Esse texto ele nos mostra que Deus ele não vai pelo nosso tempo, Deus ele não age segundo o nosso tempo, Deus ele tem o seu próprio tempo. O que esse texto nos diz é que nós nunca devemos desistir. Imagina se nós orássemos pela nossa cura 38 anos. Quem aqui prevaleceria em oração durante 38 anos para ser curado? Nós temos, como a W. Tozer diz, uma pressa nervosa, né? Nós queremos as coisas imediatamente, né? Eu devo orar e o Senhor deve me curar, eu devo orar, o Senhor deve avivar, eu devo fazer, o Senhor deve vir rápido. Mas não é assim que funciona. Esse homem ficou 38 anos até que ele recebeu o milagre, né? Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele queria ser curado. A terceira lição que nós observamos aqui é acerca das desculpas para receber a cura. Nós vemos que Jesus chega para esse homem e lhe oferece a cura. Está aí no versos 6 e verso 7. Diz assim, verso 6. Vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A questão é por que ele não respondeu imediatamente que ele queria ser curado? Ele vai apresentar um parecer. Ele diz, não tem ninguém para me levar, E todas as vezes que eu tento ir, alguém chega no meu lugar. Então nós vemos aí um parecer. Isso nos ensina algo acerca da cura que muitas vezes nos é oferecida. O Evangelho ele é a cura para as nossas almas, ele é a cura para a maior doença que é o pecado. O Evangelho ele é a cura para nós, mas muitas vezes para receber o Evangelho, muitas pessoas elas apresentam muitas desculpas, né? A questão é por que a pessoa não recebe a cura imediatamente? Arrependa-se, creia no Senhor. Não tem isso, tem aquilo outro, não dá para fazer isso. As pessoas vão dizer, as pessoas vão falar, as pessoas vão fazer e acontecer. Então há uma série de desculpas. Quando a salvação, quando a cura nos é oferecida e é oferecida para muitas pessoas, há uma série de empecilhos e de desculpas que as pessoas levantam para não crer, para não aceitar o Evangelho, para não buscar. Todas aquelas pessoas que não buscam a Deus e que vai aumentando desculpas é porque ela não quer buscar, a Deus. A questão é qual que é a sua desculpa para não buscar a Deus. Todos nós, muitas vezes, todos nós levantamos, né, muitas desculpas, nós colocamos muitas, se não fosse isso, dava para mim fazer aquilo, se não fosse isso, eu lia mais, se não fosse isso, eu participava mais do culto, se não fosse aquilo outro, eu ia pregar, se fulano fosse mais receptível ao Evangelho, ou se fulano tivesse pelo menos expressado qualquer reação favorável à palavra, eu iria.
Então nós sempre estamos colocando desculpas para não buscar a Deus, para não aceitar a sua cura, para não aceitar a sua palavra como é conveniente. A grande questão é qual que é a sua desculpa. Qual que é a desculpa que você apresenta todo dia diante de Deus para não buscá-lo, para não andar diante de ti, para não fazer a sua vontade? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa para não se doar para o Evangelho? Quarto ponto que nós vemos aqui, algo interessante que nós observamos nesse texto é que curas não é sinônimo de salvação. Algo que nós podemos observar aí é que esse homem ele não tinha o conhecimento de Jesus antes de ser curado e nem depois. Esse homem não tinha o conhecimento de Jesus, ele foi curado, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Ou seja, nós aprendemos que pela graça comum de Deus, Deus cura até quem não é crente. Nós não vemos muitos testemunhos de muitas pessoas que foram curadas por Deus, que fez isso, que fez aquilo, que foi curado. E essas pessoas nem professam a fé verdadeira em Cristo. Essas pessoas são idólatras e fazem certos tipos de abominações, e mesmo assim Deus as cura. Ou seja, a cura não é sinônimo de salvação, porque as pessoas hoje em dia tudo gira isso, espiritualidade, a pessoa foi curada por Deus, a pessoa isso, aquilo, e as pessoas têm um entendimento errado acerca desse ponto. Então, o quinto ponto que nós observamos aqui, e o último ponto que nós podemos observar e extrair aqui para as nossas vidas, é que o pecado ele sempre traz o pior. O pecado ele sempre traz o pior. No verso 14, Jesus encontra com aquele homem no templo. No verso 14, Jesus encontra com aquele homem no templo e adverte. A advertência de Jesus aí no verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. A grande questão aqui é como que esse homem recebeu essa advertência. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. A grande questão é como que nós hoje receberemos essa advertência. Porque nós sabemos que o pecado ele sempre traz o pior. Esse homem ele já tinha recebido muito mal por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados ele estava naquela situação e foi curado. Ele era um pecador e estava numa situação difícil. O Senhor Jesus curou. Mas aqui o Senhor Jesus adverte: não permaneça, não continue pecando para não suceder coisa pior. E o pecado ele realmente traz o pior, tanto aqui na terra quanto na eternidade. Todos aqueles que vivem em pecado, que sabem que não se deve, que sabem que deve se arrepender, que sabem que não se deve permanecer nessa prática, há consequências tanto aqui na terra quanto na eternidade. O pecado sempre vai trazer o pior. O pecado sempre vai trazer o mal, aqui e na eternidade. Todos aqueles que conhecem a palavra, que sabem da palavra, que permanecem no pecado, sem se arrepender, o Senhor Jesus diz: não permaneça. Uma vez que nós fomos curados, assim como esse homem, nós fomos curados pelo Evangelho, a palavra de Deus nos curou, nós fomos purificados pelo sangue do Cordeiro, os nossos pecados foram lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Assim como esse homem, estamos novos, né? Essa advertência funciona da mesma maneira para nós. Não continue pecando, não permaneça pecando para que não te suceda coisa pior. Significa que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e permanecem nos seus pecados experimentará o pior de Deus, experimentará o pior, né, do pecado que o pecado traz. Consequências aqui na terra e consequências na eternidade. O pecado sempre tem consequências. O pecado sempre traz o pior. Sempre traz. Quer receber o pior, continue na prática do pecado. Então o que nós devemos fazer sempre? Né? Dizer não. É resistir. É não ir na pilha muitas vezes. É não sucumbir ao pecado que tenazmente nos assedia, como diz o apóstolo Pedro. É nos desembaraçar de todos os laços. É nos desembaraçar de todo pecado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós vamos para o momento da ceia, né? Nós vamos